A paz do Senhor, bom dia! Que Deus te abençoe muito nesta quarta-feira, que a mão do nosso Deus seja sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua saúde, sobre a sua vida, sobre o seu trabalho, o seu comércio, aquilo que você faz. Que o Senhor abençoe as suas mãos neste dia, amém? Sejam bem-vindos ao nosso momento de ler a Bíblia Sagrada aqui no canal Vida Abundante. Vamos ler hoje, continuar lendo o livro de Êxodo. Já estamos indo para a reta final dele e está sendo poderoso. Hoje nós vamos continuar nessa saga de Moisés e o povo pelo deserto. E você vai ver como Deus foi assim maravilhoso para com eles, como Deus agiu, como Deus operou sinais e maravilhas. E talvez você seja novo, você seja nova aqui com a gente, você não esteja atendendo. Deixa eu te explicar. Todos os anos nós lemos a Bíblia toda ao longo do ano aqui no canal. Eu sempre publico os vídeos das leituras diárias. São mais ou menos 15 minutos, né? Na média 15 minutos de leitura que fazemos por dia ao longo do ano. E todo ano a gente tem terminado, graças a Deus. Esse é o 5º ano e terminaremos em nome de Jesus. Então, seja bem-vindo. Você é muito especial aqui, né, com a gente. Foi Deus que te mandou para esse canal e você será muito abençoado aqui. Por isso eu peço agora que o Senhor te abençoe também, não só você, mas a sua casa. E eu quero pedir para você se inscrever aqui embaixo, ó, no seu canto inferior direito aí do seu celular ou do seu computador ou notebook. Tem ali uma partezinha vermelha que você pode clicar para se inscrever e acionar o sininho das notificações. Ou seja, o YouTube vai te notificar quando eu postar o vídeo novo aqui todos os dias, tá bom? E vocês que já são daqui, não se esqueça do joinha. O joinha é importante para que o YouTube mande este conteúdo para muitas outras pessoas. E também deixe um comentário, tá? Comentário de ontem eu não respondi, mas vou responder hoje. Então você vai ter lá os seus comentários respondidos hoje também. Então eu quero orar com vocês agora e convidar vocês para a leitura. Vamos lá? Deus, nós vamos ler a Tua Palavra. Não é um livro comum, não é o jornal, não é uma matéria da internet. É a Tua Palavra. Que ela agora fale ao coração dessa pessoa. Que ela mude a realidade deste coração, se necessário for. Que ela abençoe, que ela multiplique e que ela dê graça. E que ela seja alimento para esta pessoa. Em nome de Jesus é o que eu te peço. Amém. Amém? Vamos lá então? Que o Senhor te abençoe. Sempre que você for ler a Bíblia, peça para o Espírito Santo iluminar, te encher de entendimento, abrir a sua mente para que você conheça a palavra. Vamos ler a palavra. Êxodo capítulo 32, o bezerro de ouro. O povo viu que Moisés demorava para descer do monte. Então reuniu-se em volta de Arão e lhe disse: Levante-se, faça para nós deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Arão respondeu: Tirem as argolas de ouro das orelhas de suas mulheres, de seus filhos e de suas filhas, e tragam para mim. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as das mãos deles, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro de metal fundido. Então disseram: São estes, ó Israel, os seus deuses, que tiraram você da terra do Egito? Arão, vendo isso, edificou um altar diante do bezerro e fez a seguinte proclamação: Amanhã haverá festa ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram, ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo sentou-se para comer e beber, e levantou-se para se divertir. Então o Senhor disse a Moisés: Vá, desça, porque o seu povo, o povo que você tirou do Egito, se corrompeu e depressa se desviou do caminho que eu lhe havia ordenado. Fez para si um bezerro de metal fundido, o adorou e lhe ofereceu sacrifícios, dizendo: São estes, ó Israel, os deuses, os seus deuses,
que tiraram você da terra do Egito. O Senhor disse ainda a Moisés: tenho visto este povo, e eis que é o povo teimoso. Agora, pois, deixe-me para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de você farei uma grande nação. Moisés intercede pelo povo. Porém Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, dizendo: ó Senhor, por que se acende a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito, com grande poder e forte mão? Por que deixar que os egípcios digam: ele os tirou de lá com más intenções, para matá-los nos montes e para eliminá-los da face da terra? Deixa de lado o furor da tua ira e muda de ideia quanto a este mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, Isaque e de Israel, teus servos, os quais por ti mesmo juraste, dizendo: multiplicarei a descendência de vocês como as estrelas do céu, e toda esta terra de que tenho falado eu a darei à sua descendência, para que a possuam por herança eternamente. Então o Senhor mudou de ideia quanto ao mal que ele tinha dito que traria sobre o povo. Moisés voltou-se e desceu do monte com as 2 tábuas do testemunho nas mãos, tábuas escritas de ambos os lados, de um lado e de outro estavam escritas. As tábuas eram obra de Deus. Também o que estava escrito tinha sido escrito pelo próprio Deus, esculpido nas tábuas. Quando Josué ouviu a voz do povo que gritava, disse a Moisés: há um alarido de guerra no arraial. Moisés respondeu: o que ouço não é alarido de vencedores nem de vencidos, mas alarido de pessoas cantando. Logo se aproximou do arraial e viu o bezerro e as danças. Moisés ficou muito irado. Arremessou as tábuas de pedra das suas mãos e as quebrou ao pé do monte. E pegando o bezerro que tinham feito, queimou-o e reduziu-o a pó, que espalhou sobre a água e deu de beber aos filhos de Israel. Depois Moisés perguntou a Arão: o que foi que esse povo fez a você, para que você trouxesse sobre eles tão grande pecado? Arão respondeu: não fique irado, meu senhor. Você sabe que este povo é propenso para o mal, pois me disseram: faça para nós deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Então eu lhes disse: quem tem ouro, tire-o. Eles o deram para mim, e eu o lancei no fogo, e saiu este bezerro. Moisés manda matar os idólatras. Quando Moisés viu que o povo estava sem controle, pois Arão o tinha deixado à solta para a vergonha no meio de seus inimigos, pôs-se em pé à entrada do arraial e disse: quem é do Senhor, vem até mim. Então se juntaram a ele todos os filhos de Levi, aos quais ele disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, cada um põe a sua espada na cintura, passem e tornem a passar pelo arraial de porta em porta, e cada um mate o seu irmão e o seu vizinho e o seu vizinho. Passe e torne a passar pelo arraial de porta em porta, e cada um mate o seu irmão, o seu amigo e o seu vizinho. E os filhos de Levi fizeram segundo a palavra de Moisés. Naquele dia morreram uns 3.000 homens, pois Moisés tinha dito: consagrem-se hoje ao Senhor, cada um contra o seu filho e contra o seu irmão, para que hoje Deus lhe conceda uma bênção. Moisés intercede pelo povo. No dia seguinte, versículo 30, Moisés disse ao povo: vocês cometeram um grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor. Talvez eu possa fazer propiciação pelo pecado de vocês. Moisés voltou ao Senhor e disse:
O povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou se não, peço que me risques do livro que escreveste. Então o Senhor disse a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Vá, pois, agora e conduza o povo para o lugar do qual falei a você. Eis que o meu anjo irá diante de você. Porém, no dia da minha visitação, eu os castigarei pelo pecado que cometeram. Assim o Senhor feriu o povo, porque fizeram o bezerro, aquele que Arão tinha feito. Êxodo capítulo 33. O anjo do Senhor irá adiante do povo. O Senhor disse a Moisés: suba deste lugar, você e o povo que você tirou da terra do Egito, e vá para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, Isaque e a Jacó, dizendo: eu a darei à sua descendência. Enviarei o anjo adiante de você, e expulsarei os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Vão para uma terra que mana leite e mel. Eu não irei no meio de vocês, porque vocês são um povo teimoso, para que eu não os destrua no caminho. Quando o povo ouviu estas más notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles usou as suas joias, porque o Senhor tinha dito a Moisés: diga aos filhos de Israel: vocês são um povo teimoso. Se eu fosse com vocês, ainda que por um momento, eu os destruiria. Portanto, tirem as suas joias, para que eu saiba o que hei de fazer com vocês. Então os filhos de Israel tiraram de si as suas joias, desde o monte Horebe em diante. Versículo 7. Ora, Moisés costumava pegar a tenda e armá-la para si, fora, bem longe do arraial. Ele a chamava de tenda do encontro. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda do encontro que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda, fora, todo o povo se erguia, cada um em pé à porta da sua tenda, e seguiam-no com os olhos até ele entrar na tenda. Quando Moisés entrava na tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. O povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava, cada um à porta de sua tenda, adorava o Senhor. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava para o arraial. Porém o moço Josué, seu auxiliar, filho de Num, não se afastava da tenda. Versículo 12. Moisés roga a Deus a sua presença. Moisés disse ao Senhor: eis que me dizes para conduzir este povo, mas não me disseste quem enviarás comigo? Disseste: eu conheço você pelo nome, e você alcançou favor diante de mim. Agora, se alcancei favor diante de ti, peço que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e obtenha favor diante de ti, e lembra-te de que esta nação é o teu povo. Deus respondeu: a minha presença irá com você, e eu lhe darei descanso. Então Moisés disse: se a tua presença não for comigo, não nos faça sair deste lugar. Pois como se poderá saber que alcançamos favor diante de ti, eu e o teu povo? Será que não é o fato de andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os demais povos da terra? Moisés roga a Deus que lhe mostre a sua glória. O Senhor disse a Moisés: farei também isto que você falou, porque você alcançou favor diante de mim, e eu o conheço pelo nome. Então Moisés disse: peço que me mostres a tua glória. O Senhor respondeu: farei passar toda a minha bondade diante de você e lhe proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou:
Você não poderá ver a minha face, pois ninguém verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: Eis aqui um lugar perto de mim, onde você ficará sobre a rocha. Quando a minha glória passar, eu porei você numa fenda da rocha e o cobrirei com a mão até que eu tenha passado. Depois, quando eu tirar a mão, você me verá pelas costas, mas minha face ninguém verá. Êxodo capítulo 34. As segundas tábuas da lei. Então o Senhor disse a Moisés: Corte 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e eu escreverei nela as mesmas palavras que estavam nas primeiras, que você quebrou. Prepare-se para amanhã, para que você suba pela manhã o monte Sinai e se apresente ali diante de mim, no alto do monte. Ninguém deverá subir com você, ninguém deverá aparecer em todo o monte, nem ainda ovelhas nem gado devem ser apacentados diante dele. Então Moisés cortou 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e, levantando-se de madrugada, subiu o monte Sinai, como o Senhor lhe havia ordenado, levando nas mãos as 2 tábuas de pedra. O Senhor desceu na nuvem, esteve ali junto de Moisés e proclamou o nome do Senhor. O Senhor passou diante de Moisés e proclamou: O Senhor Deus compassivo, bondoso, tardio em irar-se, e grande em misericórdia e fidelidade. O Senhor passou diante de Moisés e proclamou: O Senhor, compassivo e bondoso, tardio em irar-se, e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a maldade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos pais, até a 3ª e 4ª geração. E imediatamente Moisés curvou-se para a terra, adorou o Senhor e disse: Senhor, se agora alcancei favor diante de ti, continua no meio de nós, porque este povo é teimoso. Perdoa toda iniquidade e nosso pecado e toma-nos por tua herança. A renovação da aliança, versículo 10. Então o Senhor disse: Eis que faço uma aliança. Diante de todo o seu povo farei maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem entre nação alguma, de maneira que todo este povo, em cujo meio você está, veja a obra do Senhor, porque coisa terrível é o que faço com você. Observe o que hoje eu ordeno a vocês. Eis que expulsarei da frente de vocês os amorreus, os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Abstenha-se de fazer aliança com os moradores da terra para onde vocês vão, para que isso não seja uma armadilha no meio de vocês. Pelo contrário, derrubem os altares deles, quebrem as suas colunas e cortem os postes da deusa Azerá. Porque vocês não devem adorar outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso. Sim, Ele é Deus zeloso. Não façam uma aliança com os moradores da terra, para não acontecer que, em se prostituindo, eles com os seus deuses e lhes sacrificando, alguém os convide e vocês comam dos seus sacrifícios. Também para que não aconteça que vocês escolham para os seus filhos mulheres do meio das filhas deles, e estas, ao se prostituírem com os deuses que adoram, façam com que também os seus filhos se prostituam com esses deuses. Não façam deuses de metais para vocês. As 3 festas, versículo 18. Celebrem a festa dos pães sem fermento. Durante 7 dias vocês comerão pães sem fermento, como ordenei a vocês. Façam isso no tempo indicado, no mês de Abibe, porque nesse mês vocês saíram do Egito. Todo o primeiro filho que nascer é meu, também de todo o seu gado, o primeiro filhote macho de vacas e ovelhas é meu. Mas o jumento que for da primeira cria, esse vocês podem resgatar com um cordeiro.
Se vocês não o resgatarem, ele deverá ser desnucado. Vocês devem resgatar todos os primogênitos de seus filhos. Ninguém aparecerá diante de mim de mãos vazias. 6 dias trabalharão, mas no 7º dia vocês descansarão. Mesmo no tempo de arar e de colher, vocês deverão descansar. Celebrem também a festa das semanas, que é a festa das primícias da colheita do trigo, e a festa da colheita no fim do ano. 3 vezes por ano, todo homem deve aparecer diante do soberano Senhor, o Deus de Israel, porque expulsarei as nações de diante de vocês e aumentarei o seu território. Ninguém cobiçará a sua terra quando vocês comparecerem na presença do Senhor, seu Deus, 3 vezes por ano. Não ofereçam o sangue do meu sacrifício com pão levedado. O sacrifício da festa da Páscoa não deve ficar da noite para a manhã do dia seguinte. Tragam as primícias dos primeiros frutos da terra à casa do Senhor, o seu Deus. Não cozinhem o cabrito no leite da sua própria mãe. O Senhor disse ainda a Moisés: escreva estas palavras, porque segundo o teor destas palavras, fiz aliança com você e com Israel. E Moisés esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites. Não comeu nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, as 10 palavras. O rosto de Moisés resplandece, versículo 29. Quando Moisés desceu do monte Sinai, tendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia, depois de Deus ter falado com ele. Quando Arão e todos os filhos de Israel olharam para Moisés, eis que a pele do seu rosto resplandecia, e ficaram com medo de chegar perto dele. Então Moisés os chamou. Arão e todos os chefes da congregação foram até ele, e Moisés lhes falou. Depois vieram também todos os filhos de Israel, aos quais Moisés ordenou tudo o que o Senhor lhe havia falado no monte Sinai. Quando Moisés acabou de falar com eles, pôs um véu sobre o rosto. Porém, quando Moisés vinha adiante do Senhor para falar-lhe, removia o véu até sair, e saindo dizia aos filhos de Israel tudo o que o Senhor tinha ordenado. Assim os filhos de Israel viam o rosto de Moisés. Viam que a pele do seu rosto resplandecia, porém Moisés cobria de novo o rosto com o véu, até entrar para falar com o Senhor. Êxodo capítulo 35. O sábado. Moisés convocou toda a congregação dos filhos de Israel e lhes disse: são estas as palavras que o Senhor ordenou que se cumprissem. 6 dias vocês trabalharão, mas o 7º dia lhes será santo, o sábado do repouso solene ao Senhor. Quem nele trabalhar morrerá. Não acendam fogo em nenhuma de suas casas, nenhuma de suas moradias no dia do sábado. Moisés disse a toda a congregação dos filhos de Israel, versículo 4, esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo: separem do que vocês têm uma oferta ao Senhor. Cada um de coração disposto, voluntariamente, a trará por oferta ao Senhor ouro, prata, bronze, pano azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro tingida de vermelho, peles finas, madeira de acácia, azeite para a iluminação, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e pedras de engaste para a estola sacerdotal e para o peitoral. Os utensílios do tabernáculo, versículo 10. Venham todos os homens hábeis entre vocês e façam tudo o que o Senhor ordenou. O tabernáculo com a sua tenda e a sua cobertura, os seus ganchos, as suas tábuas, as suas vigas superiores, as suas colunas e as suas bases, a arca e os seus cabos, o propiciatório e o véu do cortinado, a mesa e os seus cabos, todos os seus utensílios, os pães da proposição, o candelabro da iluminação, os seus utensílios, as suas lâmpadas e o azeite para a iluminação, o altar do incenso e os seus cabos, o óleo da unção, o incenso aromático e o cortinado da porta à entrada do tabernáculo, o altar do holocausto e a sua grelha de bronze,
os seus cabos e todos os seus utensílios, a bacia e o suporte e o seu suporte, as cortinas do átrio, as suas colunas, as suas bases e o cortinado da porta do átrio, as estacas do tabernáculo, as estacas do átrio e as suas cordas, as vestes do ministério para ministrar no santuário, as vestes santas do sacerdote Arão e as vestes de seus filhos, para oficiarem como sacerdote. A prontidão do povo em trazer ofertas. Então toda a congregação dos filhos de Israel saiu da presença de Moisés. Todo aquele cujo coração o moveu e cujo espírito o impeliu, veio e trouxe a oferta ao Senhor para a obra da tenda do encontro, para todo o seu serviço e para as vestes sagradas. Vieram homens e mulheres, todos dispostos de coração. Trouxeram fivelas, pendentes, anéis, braceletes, todos os objetos de ouro. Todo homem trazia oferta de ouro ao Senhor. E todos os que tinham pano azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabra, pele de carneiro tingidas de vermelho e peles de animais marinhos, trouxeram isso também. Todo aquele que fazia oferta de prata ou de bronze, trazia isso como oferta ao Senhor, e todo aquele que possuía madeira de acácia para toda obra de serviço a traziam também. Todas as mulheres hábeis traziam o que, por suas próprias mãos, tinha fiado: pano azul, púrpura, carmesim e linho fino. E todas as mulheres cujo coração as moveu em habilidade, fiavam os pelos de cabra. Os chefes traziam pedras de ônix, pedras de engaste para a estola sacerdotal e para o peitoral, as especiarias e o azeite para a iluminação, para o óleo da unção e para o incenso aromático. Os filhos de Israel trouxeram oferta voluntária ao Senhor, a saber, todo homem e mulher, cujo coração os dispôs para trazerem uma oferta para toda a obra que o Senhor havia ordenado que se fizesse por meio de Moisés. Deus chama Bezalel e Aholiabe. Versículo 30. Disse Moisés aos filhos de Israel: Eis que o Senhor chamou por Bezalel. Eis que o Senhor chamou por nome Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o Espírito de Deus o encheu de habilidade e inteligência e conhecimento em todo artifício, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata e em bronze, para a lapidação de pedras de engaste, para o entalhe de madeira e para todo tipo de trabalho artesanal. Também lhe dispôs o coração para ensinar os outros, tanto a ele como a Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan. Encheu-os de habilidade para fazer toda a obra de mestre, até a mais engenhosa e a do bordador em pano azul, em púrpura, em carmesim e em linho fino, e a do tecelão, sim, todo tipo de trabalho e a elaborar desenhos.